Meu nome é Renata, tenho 29 anos e moro em Joinville, aqui no interior de Santa Catarina. Mas a história que eu vim contar aconteceu em Curitiba, no Paraná, no dia 7 de novembro de 2024. Deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida, o dia em que meu filho nasceu. Mas foi o dia mais triste e, ao mesmo tempo, o mais libertador. Porque naquele dia, enquanto eu paria sozinha, uma enfermeira que eu nunca tinha visto segurou minha mão por 14 horas seguidas. E essa mesma enfermeira, 6 meses depois, sentou num tribunal e destruiu meu ex-marido com a verdade nua e crua. Antes de começar, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum relato novo. Deixa seu like se você valoriza histórias de mulheres que encontraram força onde menos esperavam. E me conta nos comentários, que horas você está assistindo e de qual cidade você é? Adoro saber de onde vocês estão me acompanhando. Vou começar do começo, porque para entender o que aconteceu naquele dia, você precisa entender quem era Vinícius e quem eu achava que ele era. Eu conheci o Vinícius em 2019, numa festa de aniversário de uma amiga em comum. A festa era num apartamento pequeno, no bairro Batel, em Curitiba, daquelas festas que você vai porque prometeu, mas não tá com muita vontade. Eu tinha ido sozinha. Minha amiga Karen estava comemorando 25 anos, e eu, com 23 na época, estava naquela fase de achar que precisava aproveitar mais a vida. Vinícius tinha 28 anos, era representante comercial de uma empresa grande de autopeças, viajava o Brasil inteiro vendendo componentes para concessionárias e oficinas mecânicas. Ganhava bem, isso ficou claro pelas roupas de marca, pelo relógio no pulso, pelo carro que ele mencionou de passagem. Bonito, alto, cabelo bem cortado, sorriso fácil e confiante. Aquela lábia de vendedor que convence qualquer um, que faz você se sentir especial, única, como se naquele exato momento você fosse a única pessoa que importava no mundo. Ele se aproximou de mim na cozinha, onde eu estava pegando uma bebida, e puxou conversa com uma naturalidade irritante. Você é amiga da Karen também? Engraçado, nunca te vi nas outras festas. A partir dali, a gente ficou conversando a noite inteira. Ele era engraçado, inteligente, sabia exatamente o que dizer para me fazer rir. Me perguntou sobre minha vida, meu trabalho. Na época eu trabalhava num salão de beleza fazendo design de sobrancelhas e unhas. Meus sonhos, minha família. Parecia genuinamente interessado. No final da noite, pediu meu número. Renata, eu adorei te conhecer. Posso te chamar para jantar um dia desses? Claro que eu disse sim. Quem não diria? Ele me conquistou em 2 meses. Flores entregues no salão onde eu trabalhava, e ele sempre acertava. Sempre eram lírios brancos, minhas favoritas, porque ele tinha prestado atenção quando eu mencionei de passagem. Mensagens de bom dia todos os dias, sem falta. Jantares em restaurantes que eu nunca tinha ido, lugares sofisticados onde eu me sentia deslocada com minhas roupas simples, mas ele sempre dizia que eu estava linda. Renata, você é a mulher da minha vida, ele dizia, segurando minha mão por cima da mesa, olhando nos meus olhos com aquela intensidade que me fazia acreditar em cada palavra. Eu tinha 23 anos. Era minha primeira relação séria de verdade. Tinha namorado antes, claro. Aqueles namorinhos de adolescente que não duram nem 6 meses, mas nada como aquilo. Eu era inexperiente em relacionamentos adultos, carente de atenção. Meu pai tinha ido embora quando eu era criança. Minha mãe sempre trabalhou demais para compensar a ausência dele e eu cresci com aquele buraco emocional que muitas meninas sem pai têm. Daquelas que acredita em tudo que ouve quando vem embalado num sorriso bonito e numa promessa de futuro. E eu acreditei. Acreditei em cada palavra, em cada promessa, em cada "eu te amo" sussurrado no escuro. A gente casou em setembro de 2020, no civil. Festa pequena por causa da pandemia, só família próxima e alguns amigos íntimos, nada muito elaborado. Minha mãe veio de Joinville, a família dele veio de Londrina.
Fizemos a cerimônia num cartório simples, depois um almoço num restaurante italiano que Vinícius escolheu. Eu usei um vestido branco midi que comprei numa loja do centro. Nada de grife, nada de luxo, mas eu me sentia princesa naquele dia. Achei que era feliz. Achei que tinha encontrado o homem certo, que ia envelhecer do lado dele, construir uma família, ter aquela vida que toda menina sonha quando cresce assistindo filme de princesa. A gente alugou um apartamento pequeno de 2 quartos no bairro Portão, mobiliou aos poucos com o que dava, e eu realmente achei que tinha chegado onde precisava chegar. Só que eu não era feliz, eu era conveniente. Demorei meses para perceber isso. Ou talvez eu tenha percebido desde o começo e só ignorado, sabe? Porque é mais fácil fingir que tudo tá bem do que admitir que você se casou com a pessoa errada. Vinícius era 2 pessoas completamente diferentes, dependendo da plateia. Na frente dos outros, amigos, família, vizinhos, colegas de trabalho. Ele era o marido perfeito. Carinhoso, atencioso, presente. Colocava o braço na minha cintura quando a gente estava em público, me chamava de meu amor, com aquele tom doce que fazia todo mundo suspirar. Sorria para mim como se eu fosse a única mulher no mundo. Abria a porta do carro, puxava a cadeira no restaurante, me elogiava na frente dos outros. Todo mundo comentava: "Que sorte você tem, Renata! O Vinícius é um príncipe, um marido exemplar." E eu sorria, agradecia, fingia que sim, que eu tinha muita sorte mesmo. Mas dentro de casa, longe dos olhares alheios, quando as cortinas se fechavam e a porta se trancava, era outra história completamente diferente. Ele era frio, impaciente, ausente. Não era agressivo fisicamente. Nunca levantou a mão para mim, nunca me machucou dessa forma. Mas havia outras formas de machucar, mais sutis, mais destrutivas. Vinícius viajava 3 semanas por mês. Às vezes mais. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, o Brasil inteiro. É trabalho, Renata. Você quer dinheiro ou não quer? Você quer morar num apartamento decente, ter comida na geladeira? Ou quer que eu fique aqui te fazendo companhia e a gente passe fome? Ele falava isso toda vez que eu reclamava da solidão, toda vez que eu dizia que sentia falta dele, que queria que ele ficasse mais tempo em casa. E quando estava em casa, nesses poucos dias entre uma viagem e outra, passava o tempo todo grudado no celular. Sentado no sofá, na cama, na mesa de jantar, sempre com aquele aparelho na mão, rindo de mensagens que eu nunca via, digitando respostas rápidas, o rosto iluminado pela tela. "Quem é?" eu perguntava às vezes, tentando soar casual, sem ciúme. "Cliente", ele respondia sem levantar os olhos, ou "pessoal do trabalho", sempre a mesma resposta vaga. Saía para resolver coisas, sem explicar que coisas eram essas. Voltava de madrugada cheirando a cigarro. Ele não fumava, mas os lugares que ele frequentava, aparentemente sim. "Onde você estava?" eu perguntava quando ele entrava silenciosamente no quarto às 2, 3 da manhã. Jantar com cliente. Você sabe como é? A gente fecha negócio é assim, na informalidade, tomando uma cerveja, conversando. Sempre jantar com cliente. Sempre cerveja com a equipe. Sempre reunião que se estendeu. Eu desconfiava. Claro que desconfiava. Não sou idiota, apesar de ter agido como uma durante muito tempo. Mas não tinha provas concretas. Não tinha mensagem suspeita porque ele mantinha o celular sempre com senha. E quando eu perguntava qual era a senha, ele dizia: "Ah, Renata, você não confia em mim, depois de tudo que a gente construiu?" Como se pedir transparência fosse sinal de desamor. E mulher sem provas é mulher paranoica, ciumenta, louca, insegura. Pelo menos era o que ele dizia. "Renata, você tá viajando, tá vendo coisa onde não tem. Confia em mim. Eu te amo, não ia fazer nada para te magoar." E eu, idiota, queria tanto acreditar que aquilo era a verdade que acreditava. Engolia a desconfiança, engolia o mal-estar, engolia aquela sensação horrível no estômago que grita que algo está errado. Os meses foram passando e a distância entre a gente só aumentava. Não era uma distância física,
embora ele estivesse fisicamente longe na maior parte do tempo. Era uma distância emocional. A gente não conversava mais de verdade. Não ria junto. Não fazia planos. Não sonhava junto com o futuro. A gente só coexistia. Ele pagava as contas, eu cuidava da casa e era isso. Um acordo de conveniência disfarçado de casamento. E então, em março de 2024, descobri que estava grávida. Eu tinha atrasado a menstruação 2 semanas. No começo achei que era estresse. Eu tinha trocado de salão recentemente, estava me adaptando a uma nova rotina, nova chefe, novas colegas. Mas quando a 3ª semana chegou e nada, comprei um teste de farmácia. 3 testes, na verdade, porque eu precisava ter certeza. Fiz o primeiro teste sozinha, no banheiro do apartamento, num sábado de manhã. Vinícius estava viajando, sempre estava. Esperei os 3 minutos mais longos da minha vida, olhando para aquele palitinho branco, as mãos tremendo. E então apareceram 2 linhas, claras, inconfundíveis. Grávida. Fiz o segundo teste imediatamente, achando que o primeiro podia estar errado. 2 linhas de novo. Fiz o terceiro no dia seguinte, de manhã bem cedinho, seguindo todas as instruções à risca. 2 linhas. Chorei. Chorei de felicidade, de medo, de esperança. Chorei porque achei que aquilo ia mudar tudo, que o Vinícius ia finalmente ficar mais presente, que a gente ia virar uma família de verdade. Aquela família que eu sonhava desde que era pequena. Um pai presente, uma mãe dedicada, um filho amado. A família que eu nunca tive. Marquei consulta com o ginecologista, confirmei a gravidez com exame de sangue. 6 semanas. Tudo bem, bebê se desenvolvendo perfeitamente. Doutor me passou ácido fólico, vitaminas, me deu uma lista de cuidados. Saí do consultório com a primeira foto do ultrassom. Um pontinho minúsculo na tela preta e branca, mas ali, real, crescendo dentro de mim. Vinícius voltou de viagem numa quarta-feira. Eu tinha preparado tudo. Fiz uma janta especial, filé com molho madeira, arroz, batatas assadas, uma salada caprichada. Acendi velas, coloquei a mesa bonita com uma toalha que eu raramente usava, guardanapos de tecido. Comprei uma garrafinha de vinho para o brinde. Eu não ia beber, obviamente, mas ele não sabia disso ainda. Coloquei a foto do ultrassom dentro de um envelope branco, escrevi para o papai na frente com uma letra caprichada e deixei em cima do prato dele. Quando ele chegou, cansado da viagem, deixou a mala na entrada e foi direto para o quarto trocar de roupa. Voltou de bermuda e camiseta, o rosto mostrando surpresa quando viu a mesa arrumada. O que é isso? Alguma data especial que eu esqueci? Ele franziu a testa, tentando lembrar. Não. Só queria fazer uma coisa especial. Sorri, nervosa, as mãos suando. Ele sentou, olhou para o envelope, pegou com curiosidade. O que é? Abre. Vinícius abriu o envelope, tirou a foto do ultrassom. Ficou olhando para a imagem em silêncio, o rosto sem expressão, como se estivesse tentando decifrar um enigma complicado. Esperei, o coração batendo tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Ele levantou os olhos para mim, ainda segurando a foto. Isso é o que eu tô pensando? Respirei fundo. Vinícius, eu tô grávida. Ele parou. Completamente parou. Ficou me olhando em silêncio, como se estivesse processando uma informação impossível, como se eu tivesse falado em outro idioma. Grávida? A voz saiu estranha, sem emoção nenhuma. Sim, vamos ter um filho. Eu estava sorrindo, esperando, rezando, que ele se levantasse, me abraçasse, me fizesse girar no ar como nos filmes, comemorasse comigo. Mas ele só ficou ali, parado, com a foto do ultrassom numa mão e o garfo na outra, me encarando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de choque, confusão e algo que parecia muito com contrariedade. E então veio a pergunta que partiu meu coração pela primeira vez. Você tem certeza que é meu? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O ar sumiu completamente dos meus pulmões. A sala girou levemente ao meu redor. Como assim se é seu?
A voz saiu num fio, fraca, incrédula. E então mais alta, a raiva tomando conta. Eu sou sua esposa. Ele desviou o olhar, largou o garfo no prato com um barulho seco que ecoou na sala silenciosa. Passou a mão pelo rosto, suspirou como se eu estivesse sendo dramática. Tá, desculpa, é que foi surpresa. Surpresa. Nosso filho, nosso primeiro filho, o bebê que eu estava carregando, a vida que a gente tinha criado juntos, foi surpresa. Não alegria, não felicidade, não emoção, não aquele choro de pai que descobre que vai ter filho pela primeira vez. Surpresa. Como se fosse um problema, um inconveniente que tinha aparecido sem avisar, bagunçando os planos dele. Naquela noite, a gente comeu em silêncio. A janta especial que eu tinha preparado com tanto carinho ficou sem gosto na minha boca. Ele terminou de comer, levou o prato para a pia, deu um beijo mecânico na minha testa e disse que estava cansado, que ia dormir. Deixou a foto do ultrassom em cima da mesa, esquecida. Eu chorei no banheiro enquanto ele dormia tranquilo na cama. Chorei baixinho, sentada no chão frio do box, com a mão na boca para não fazer barulho, sentindo pela primeira vez que talvez eu estivesse mais sozinha do que imaginava. Que talvez eu estivesse prestes a criar um filho sozinha, mesmo sendo casada. E os 9 meses de gravidez que se seguiram só confirmaram essa sensação. Vinícius não foi em nenhuma consulta de pré-natal. Nenhuma. Eu marquei a primeira consulta para o mês seguinte, na quinta-feira de manhã, e avisei ele com 1 semana de antecedência. Amor, você consegue ir comigo? É a primeira consulta. O médico vai explicar tudo. Vai ser especial. Tenho reunião importante nesse dia. Não posso faltar. Depois você me conta como foi. Marquei outra para uma terça à tarde. E nesse dia, você consegue? Tenho viagem marcada. Você sabe que eu não posso desmarcar viagem de trabalho. Sempre uma desculpa. Sempre trabalho. Sempre algo mais importante. Eu ia sozinha. Sentava naquela sala de espera cheia de casais de mãos dadas, de maridos que seguravam a bolsa da esposa, que levavam garrafinha de água, que entravam junto no consultório para ver o ultrassom, para ouvir o coração do bebê, para perguntar para o médico sobre cada detalhe. E eu ia sozinha, com minha bolsa, minha garrafinha de água, minha solidão. A enfermeira sempre perguntava: "O papai não veio hoje?" E eu sempre mentia: "Não, ele está viajando a trabalho, mas ele manda um beijo." Como se isso fizesse diferença. Como se beijo enviado substituísse presença. Não foi na ultrassom morfológica, aquela em que a gente descobre o sexo do bebê. Era um sábado de manhã, eu tinha conseguido marcar num horário que ele não estaria viajando. "Vinícius, é hoje! A gente vai descobrir se é menino ou menina." Eu estava animada, tinha até comprado um conjuntinho neutro para começar o enxoval. Ele estava no sofá, de pijama, assistindo futebol. "Ah, Renata, eu tô cansado. Você vai mesmo? Me conta depois se é menino ou menina." "Mas você não quer saber junto?" "Tanto faz. Você descobre e me fala." Fui sozinha. Deitei naquela maca gelada, levantei a blusa, senti o gel frio na barriga. A médica deslizou o aparelho, apontou para a tela. "Olha só, mamãe, é um menino." Um menino. Eu estava tendo um menino. Chorei ali mesmo, sozinha, olhando para aquela imagem na tela. Um menininho perfeito mexendo os dedinhos, chupando o polegar. Meu filho. Quando cheguei em casa, Vinícius estava no mesmo lugar, ainda assistindo futebol. "E aí, o que é?" "Menino." "Legal. Pensei em algum nome?" "Pensei em Miguel." "Tá bom, Miguel tá bom." E voltou a prestar atenção na TV. "Legal. Miguel tá bom." Como se tivesse aprovando uma cor de tinta para a parede. Não foi escolher o berço, nem o carrinho, nem a banheira, nem as roupinhas, nem nada. Cada vez que eu pedia para ele ir comigo nas lojas de bebê, a resposta era a mesma: "Escolhe você, Renata. Você entende dessas coisas." Como se ser mãe viesse com um manual automático gravado no DNA e ser pai fosse opcional, uma escolha, algo que ele podia decidir participar ou não. Eu montei o quarto do Miguel sozinha.
Escolhi o berço, um berço branco simples de madeira dentro do que eu podia pagar. Escolhi o guarda-roupa, a cômoda, o trocador. Pintei a parede de azul claro sozinha, num domingo de tarde, subindo e descendo da escada com a barriga de 6 meses, suando, cansada, mas determinada a fazer aquele cantinho perfeito para o meu filho. Lavei todas as roupinhas sozinha. Fiquei uma tarde inteira na lavanderia do prédio, lavando cada macacãozinho, cada meinha minúscula, cada fraldinha de pano, dobrando tudo com cuidado, enquanto lágrimas caíam silenciosas no tecido. Lágrimas de solidão, de exaustão, de tristeza por estar fazendo aquilo tudo sozinha. Fui em todas as consultas de pré-natal sozinha. 10 consultas ao longo de 9 meses, e em nenhuma delas Vinícius estava ao meu lado. Chorei de medo sozinha quando, no 8º mês, o médico disse que meu bebê estava em posição pélvica e talvez precisasse de cesárea. Chorei de alívio sozinha quando, 3 semanas depois, o médico disse que o bebê tinha virado e o parto normal seria possível. Minha mãe morava em Joinville, a 4 horas de distância. Ela ligava todo dia, perguntava como eu estava, oferecia ajuda. Filha, você quer que eu vá para aí? Posso tirar uns dias do trabalho. Mas eu sabia que ela não podia. Trabalhava como auxiliar de limpeza, ganhava por hora, não tinha férias remuneradas. Não podia pedir para ela largar o trabalho e perder dinheiro por minha causa. Minhas amigas tinham suas próprias vidas. Trabalhavam, estudavam, algumas já tinham filhos pequenos e mal conseguiam dar conta. Elas visitavam quando podiam, mandavam mensagens de apoio, mas cada uma tinha suas próprias batalhas. E eu estava ali, sozinha naquele apartamento pequeno, com uma barriga enorme, com medo do parto, com medo da maternidade, com medo do futuro, com um marido que morava na mesma casa, mas parecia habitar outro planeta. No 7º mês, num sábado de manhã, encontrei um recibo no bolso da calça jeans dele quando fui separar roupa suja para lavar. Um recibo amarrotado, dobrado várias vezes, quase esquecido. Hotel Portal da Ilha, Florianópolis. Diária de casal. Café da manhã incluso. Check-in dia 15 de setembro, check-out dia 17 de setembro. Valor: R$680. Meu coração disparou. As mãos tremeram segurando aquele pedaço de papel. 15 de setembro, 3 semanas atrás. Exatamente quando ele tinha dito que estava em São Paulo a trabalho, fechando um contrato grande com uma concessionária. Vou ficar uns 3 dias fora, Renata. É um cliente importante, não posso perder. Mas ele não estava em São Paulo. Estava em Florianópolis, num hotel, numa diária de casal. Guardei o recibo no bolso do meu avental, queimando como brasa. Passei o dia inteiro ansiosa, ensaiando o que ia dizer, como ia confrontar. Quando ele chegou em casa no final da tarde, vindo de mais uma reunião com cliente, esperei ele tirar o sapato, largar a mochila, sentar no sofá. Vinícius, o que é isso? Mostrei o papel para ele, a mão tremendo ligeiramente. Ele olhou para o recibo com aquela calma irritante de quem já tinha a mentira pronta, ensaiada. Nem piscou. Ah, isso é do cliente. Eu paguei a hospedagem dele e a esposa dele porque o cartão corporativo da empresa dele estava com problema. Depois ele me reembolsou. Diária de casal? Insisti, a voz subindo um tom. Era ele e a esposa. Eles queriam passar o fim de semana em Floripa. Eu reservei no meu nome porque ficou mais fácil. Depois transferiram o dinheiro para mim. Falou tudo isso olhando direto nos meus olhos, sem gaguejar, sem desviar o olhar. Mentira. Eu sabia que era mentira. Sentia nas entranhas, naquele instinto primário que a gente tem, mas insiste em ignorar porque aceitar a verdade dói demais. Mas eu não tinha como provar. Não tinha nome desse cliente misterioso. Não tinha comprovante de transferência. Não tinha nada além de um recibo e uma desconfiança. E eu estava grávida de 7 meses. Barriga enorme, sem trabalhar. Tinha pedido demissão do salão quando a gravidez começou a ficar pesada e ficar 8 horas em pé se tornou impossível. Sem dinheiro próprio. Dependente financeiramente dele. Sem para onde ir.
Então, engoli. Engoli a mentira, engoli a dor, engoli a humilhação. Coloquei o recibo no lixo da cozinha e fingi que acreditava. Fingi que estava tudo bem. Fingi que meu casamento não estava desmoronando enquanto meu filho crescia dentro de mim. Como tinha engolido tantas outras coisas ao longo daqueles 4 anos. As mentiras pequenas, os atrasos sem explicação, os perfumes diferentes na roupa, as respostas vagas. Engoli tudo porque não sabia o que mais fazer. E então chegou o dia 7 de novembro de 2024. Eram 3h10 da manhã quando acordei com uma dor aguda no baixo ventre. Uma dor diferente de qualquer coisa que eu tinha sentido durante a gravidez. Mais intensa, mais profunda, vindo em ondas que começavam fracas e cresciam até ficarem quase insuportáveis. Coloquei a mão na barriga e senti que estava dura como pedra. E então senti a umidade entre as pernas, quente, molhando o pijama, o lençol. A bolsa tinha estourado. Meu filho estava vindo. Vinícius! Vinícius! Sacudi ele com força, o pânico subindo pela garganta, fechando minha respiração. Ele acordou assustado, desorientado, o cabelo bagunçado, os olhos semicerrados. Que foi? Que tá pegando fogo? Que horas são? A bolsa estourou, o bebê tá vindo. Ele piscou várias vezes, tentando processar a informação. Pegou o celular na mesinha de cabeceira, a luz da tela iluminando o rosto dele. Franziu a testa olhando a hora. Agora? 3 da manhã? Não podia esperar amanhecer, não? Eu estava entrando em trabalho de parto. Meu filho estava vindo ao mundo. E ele reclamou do horário. Reclamou. Como se o bebê tivesse escolhido incomodar de propósito, bagunçar o sono dele. Levantei da cama sozinha, as pernas tremendo, o líquido amniótico escorrendo pelas minhas pernas, molhando o chão. Peguei a mala que eu tinha deixado pronta havia 2 semanas, com meus documentos, as roupinhas do Miguel, minhas coisas de higiene. Vinícius se vestiu devagar, reclamando baixinho, procurando a chave do carro, o celular, a carteira. Entramos no carro, eu no banco do passageiro, apertando a barriga a cada contração, tentando respirar como a enfermeira do curso de gestante tinha ensinado. Vinícius no volante, dirigindo pelas ruas vazias de Curitiba às 3h30 da manhã. E reclamando. O caminho inteiro. Essa rua tá esburacada demais. A prefeitura não conserta nada. Vão quebrar a suspensão do carro. Uma contração forte me dobrou. Eu gemi de dor. Esse semáforo demora uma eternidade. Ridículo. Vinícius, por favor, anda mais rápido. Consegui dizer entre os dentes cerrados. Eu tô dentro do limite de velocidade. Relaxa, a gente chega. Tá doendo muito. Mulher tem filho todo dia, Renata. Você não podia ter segurado mais um pouco? Até amanhecer, pelo menos. Segurado. Como se eu controlasse quando meu filho ia nascer. Como se desse para negociar com a natureza, pedir para o bebê esperar um horário mais conveniente. Chegamos no Hospital Maternidade Santa Clara às 4 da manhã. Um hospital particular de médio porte, não era dos mais caros, mas tinha boa reputação. Vinícius estacionou na frente da entrada da emergência. Vai entrando que eu vou estacionar direitinho. Não posso deixar o carro aqui, vão multar. Vinícius, me ajuda a descer pelo menos... Renata, você consegue. É só andar até ali. Eu já venho. Desci do carro sozinha, segurando a barriga, cada passo uma agonia. As contrações estavam vindo a cada 5 minutos agora, fortes, devastadoras. Eu mal conseguia andar de tanta dor, as pernas bambas, o corpo todo tremendo. Deixei um rastro de líquido amniótico no chão limpo do hospital, gotas claras pingando das minhas roupas molhadas. A recepcionista, uma moça jovem de olhos arregalados, me viu e saiu correndo de trás do balcão. Meu Deus, senhora! Senta aqui, não se mexe! Ela puxou uma cadeira de rodas que estava encostada na parede. Enfermagem, enfermagem, preciso de ajuda aqui. Meu marido, ele tá estacionando. Consegui dizer entre uma contração e outra, a voz saindo fraca. Não se preocupa com isso agora. A gente cuida de você primeiro.
2 enfermeiras apareceram correndo, me colocaram na cadeira de rodas, me levaram para a sala de triagem. Mediram minha pressão, alta, o que era esperado. Temperatura, normal. Examinaram a dilatação, 4 centímetros. Senhora Renata, a gente vai levar a senhora para a sala de pré-parto. A dilatação está em 4 centímetros. Ainda vai demorar um pouquinho até chegar nos 10. Tenta relaxar, respira fundo. Tá tudo bem. A senhora está indo bem. Relaxar. Como se fosse possível relaxar quando seu corpo está se partindo ao meio, quando cada contração parece arrancar seus ossos de dentro para fora. Vinícius apareceu meia hora depois. 30 minutos. Tempo suficiente para estacionar o carro em 3 vagas diferentes até achar uma que ele considerasse adequada. Nossa, estava impossível achar vaga. Esse hospital é muito desorganizado. Tive que dar 3 voltas no estacionamento. Falou isso entrando na sala de pré-parto, como se estivesse comentando sobre o trânsito, não sobre o nascimento do filho dele. Sentou numa cadeira de plástico duro no canto da sala, longe de mim, pegou o celular e começou a mexer. Eu estava ali na cama, com dor, com medo, com contrações cada vez mais fortes, o corpo todo tenso, e ele estava no celular. A luz da tela iluminando o rosto dele, os dedos deslizando, provavelmente respondendo mensagem de trabalho, ou de outra coisa. Às 6 da manhã, a dor estava insuportável. Cada contração parecia arrancar meus órgãos, partir meus ossos, rasgar meu corpo de dentro para fora. Eu apertava os olhos, mordia o lábio até sentir gosto de sangue. Agarrava o lençol com tanta força que as unhas quase furavam o tecido. Vinícius. Estendi a mão para ele, precisando de algum conforto, de alguma conexão humana, de saber que eu não estava sozinha. Ele levantou os olhos do celular, claramente irritado com a interrupção. Que foi agora, Renata? Tá doendo muito. Ele suspirou, daquele jeito que a gente suspira quando alguém tá sendo dramático. A enfermeira disse que demora, não disse? Aguenta. Toda mulher passa por isso. Não é nada de outro mundo. Aguenta. Como se a dor fosse frescura, exagero, como se eu estivesse fazendo cena para chamar atenção. Como se milhões de mulheres não tivessem morrido de parto ao longo da história humana, como se não fosse uma das coisas mais dolorosas e perigosas que um corpo pode passar. Fechei os olhos e virei o rosto, as lágrimas escorrendo quentes pelas têmporas, molhando o travesseiro descartável. Não chorei de dor. Chorei de solidão. Às 8 da manhã, a médica obstetra entrou para me examinar de novo. Doutora Patrícia Mendes, uma mulher de uns 40 anos, cabelo castanho preso num coque apertado, expressão séria, mas gentil. Calçou as luvas, examinou. 8 centímetros. Chegou a hora, dona Renata. A gente vai levar a senhora para a sala de parto agora. Meu coração disparou. Estava acontecendo. Meu filho estava vindo de verdade. Me colocaram numa maca, me levaram por corredores brancos cheios de luz fluorescente, até a sala de parto. Uma sala fria, com cheiro de desinfetante, cheia de equipamentos que eu não sabia para que serviam. Me ajudaram a deitar na mesa. Aquela mesa ginecológica com as perneiras, exposta, vulnerável. Eu estava tremendo, de dor, de medo, de frio, de exaustão. Meu corpo todo tremia incontrolavelmente, os dentes batendo. Vinícius entrou na sala junto, as mãos nos bolsos da calça jeans, com aquela postura de quem preferia estar em qualquer outro lugar do mundo. Ficou parado no canto, longe da mesa, longe de mim, olhando para o chão, como se a cena fosse constrangedora demais para assistir. A doutora Patrícia começou a me explicar o procedimento, a voz calma e firme tentando me acalmar. Dona Renata, agora chegou a hora de fazer força. Quando eu mandar, a senhora vai empurrar com tudo. Vai precisar de toda a sua energia. Vai doer, não vou mentir, mas a senhora vai conseguir. A senhora é forte. Tá pronta? Eu não estava pronta. Como alguém fica pronta para isso? Olhei para o Vinícius, procurando algum sinal de apoio, alguma palavra de encorajamento, alguma coisa que me dissesse que eu não estava sozinha naquilo. Meus olhos devem ter transmitido todo o medo que eu sentia, todo o pânico, toda a vulnerabilidade.
Vinícius, eu tô com medo. A voz saiu fraca, trêmula, carregada de toda a insegurança que eu estava tentando esconder. Uma confissão nua e crua. Ele revirou os olhos, revirou os olhos, como se eu tivesse dito a coisa mais ridícula, mais dramática, mais patética do mundo. E então veio a frase que eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. Cala a boca e para de frescura. Toda mulher tem filho. Você não é especial. A sala ficou em silêncio absoluto. Um silêncio tão pesado, tão denso, que eu podia sentir seu peso esmagando meu peito, tirando o ar dos meus pulmões. A doutora Patrícia parou o que estava fazendo. Virou a cabeça lentamente para ele. Os olhos arregalados de choque, a boca ligeiramente aberta. A enfermeira que estava preparando os instrumentos na bancada congelou no meio do movimento, a tesoura cirúrgica ainda na mão. A auxiliar que organizava os lençóis esterilizados parou, olhou para ele, olhou para mim. E eu chorei. Chorei ali na mesa de parto, com as pernas abertas naquelas perneiras frias de metal, exposta da forma mais vulnerável que um ser humano pode ficar, prestes a trazer meu filho ao mundo, enquanto o pai desse filho me chamava de fresca. Vinícius, por favor. Minha voz saiu quebrada, suplicante, patética até para mim mesma. Eu estava implorando pelo mínimo de humanidade, de compaixão, de amor. Ele já estava andando em direção à porta, as costas viradas para mim, fugindo daquela cena como se fugisse de uma obrigação chata que ele não tinha paciência de cumprir. Eu vou lá fora. Me chama quando acabar. E saiu, fechando a porta atrás de si com um clique suave, mas definitivo. Acabar. Como se o nascimento do filho dele fosse um procedimento médico qualquer, uma consulta de rotina, algo que ele podia simplesmente pular. Fiquei sozinha naquela mesa. Sozinha com minha dor que vinha em ondas cada vez mais fortes, meu medo que me paralisava, minha humilhação que queimava mais do que qualquer contração. A doutora Patrícia me olhou com uma expressão que mesclava pena e raiva. A enfermeira balançou a cabeça, os lábios apertados numa linha fina. As contrações continuavam vindo, cada vez mais próximas, mais intensas, e eu chorava, incapaz de controlar as lágrimas que escorriam pelo meu rosto e caíam no travesseiro descartável, formando manchas úmidas. Foi quando senti uma mão quente, firme, segurar a minha. Olhei para o lado, a visão embaçada de lágrimas, e vi uma enfermeira que eu não tinha notado antes. Dona Carmen, dizia o crachá preso no jaleco azul claro. Carmen Rodrigues da Silva, enfermeira obstetra. Ela devia ter uns 50 e poucos anos, talvez 54, 55. Cabelo grisalho preso num coque baixo bem feito, alguns fios rebeldes escapando e emoldurando o rosto. Olhos castanhos escuros que carregavam aquela sabedoria profunda de quem já viveu muito, já viu muito, já passou por muita coisa. Rugas de expressão ao redor dos olhos e da boca. Rugas de quem sorri com frequência, mas também de quem já chorou, já sofreu, já lutou. Ela se aproximou da mesa, segurou minha mão com firmeza, não apertando demais, mas com força suficiente para eu sentir que ela estava ali. Se abaixou até ficar na altura do meu rosto, os olhos nos meus olhos. Renata, olha para mim. Eu olhei, piscando para tentar enxergar através das lágrimas. Você ouviu o que eu vou te dizer agora? Você não vai passar por isso sozinha. Eu tô aqui. Eu vou ficar contigo até o fim. Do início ao fim, eu vou estar aqui segurando sua mão. Você entendeu? Eu assenti, a garganta apertada demais para falar. Ele foi embora. Consegui sussurrar, a voz quebrada de tristeza e vergonha. Eu sei. Eu vi. Os olhos dela ficaram mais sérios, mais determinados, com um brilho de raiva contida. Mas eu não vou embora. Eu prometo, eu vou ficar aqui com você, e nós vamos trazer esse bebê ao mundo juntas. Tá me ouvindo? Tá, sussurrei. Você é forte, Renata, mais forte do que imagina, e você vai conseguir. Eu vou te ajudar. E ela cumpriu a promessa.
O parto durou 14 horas. 14 horas agonizantes, intermináveis, de dor insuportável, de força que eu não sabia que tinha, de exaustão tão profunda que eu achava que ia desmaiar, de querer desistir, mas ter que continuar, porque não havia escolha, porque meu filho precisava nascer, porque a única saída era através. Das 8 da manhã até as 10 da noite, meu corpo lutou para trazer Miguel ao mundo. 14 horas que pareceram 14 dias. E Dona Carmen ficou. Cada minuto, cada segundo, cada contração. Ela segurava minha mão quando a contração vinha, e eu apertava com tanta força que devia estar machucando. Mas ela nunca reclamou, nunca puxou a mão. Respira, Renata. Respira fundo. Inspira pelo nariz. 1, 2, 3. Agora solta pela boca, devagar. Isso, assim mesmo. Você tá indo bem. A voz dela era firme, mas gentil, me guiando através de cada onda de dor como uma âncora num mar de tempestade. Entre as contrações, nos breves momentos de alívio, ela limpava o suor do meu rosto com uma toalha úmida e fresca, passando suavemente pela minha testa, pelas têmporas, pelo pescoço. Você tá indo muito bem, Renata. Muito bem mesmo. Você é uma guerreira. Olha só a força que você tem. Me dava água com uma colher quando minha boca ficava seca demais para engolir, a garganta arranhando. Bebe só um pouquinho, devagar. Você precisa se hidratar, precisa manter a força. Ajustava o travesseiro quando minha cabeça escorregava. Massageava minhas costas nos intervalos quando eu reclamava de dor lombar. Enxugava minhas lágrimas sem perguntar por que eu estava chorando. Ela sabia. Conversava comigo nos momentos de pausa, me distraindo da dor que eu sabia que voltaria em alguns minutos, tentando me manter presente, focada. Você já escolheu o nome do seu bebê? Miguel, consegui responder, a voz rouca de tanto gritar durante as contrações. Miguel. Que nome bonito. Forte. Nome de anjo guerreiro, de arcanjo. Ela sorriu, e naquele sorriso eu vi uma compaixão tão genuína, tão pura, que quase me fez chorar de novo, mas dessa vez de gratidão. Você tem filhos, Dona Carmen? Tenho, 2 meninas, já crescidas agora, mas eu lembro de cada parto como se fosse ontem. Ela acariciou minha mão. E posso te dizer uma coisa? Você tá se saindo melhor do que eu me saí no primeiro. Você é forte, Renata. Mais forte do que pensa. Às 3 da tarde, a dor estava tão intensa que eu implorei por anestesia. Por favor, eu não aguento mais. Por favor, me dá alguma coisa. A doutora Patrícia verificou a dilatação de novo. Renata, você já tá com 9 centímetros. Falta muito pouco. Se a gente aplicar anestesia agora, pode retardar o parto. Aguenta só mais um pouquinho. Você consegue. Eu não consigo. Dona Carmen segurou meu rosto com as 2 mãos, me obrigando a olhar para ela. Você consegue. Olha para mim. Você já chegou até aqui. Já passou por 9 horas. Você é uma leoa. E leoa não desiste. Seu filhote tá quase aqui. Aguenta só mais um pouco. Por ele, por você. E eu aguentei. Ela ficou as 14 horas inteiras. Sem ir embora, sem reclamar, sem olhar pro relógio desejando que aquilo acabasse logo. Teve momento que o plantão dela terminou, às 6 da tarde, e ela nem piscou. Ficou. Simplesmente ficou. Uma completa estranha estava fazendo o que meu marido deveria estar fazendo. Uma enfermeira que eu nunca tinha visto na vida estava sendo mais família para mim do que o homem com quem eu dividia uma cama havia 4 anos, com quem eu tinha me casado, com quem eu tinha criado uma vida dentro de mim. Às 10h07 da noite, depois de uma última força devastadora que eu realmente achei que não tinha mais dentro de mim, que eu puxei de algum lugar profundo que eu nem sabia que existia, Miguel nasceu. O choro dele preencheu a sala imediatamente. Aquele choro agudo, indignado, forte, lindo, o som mais bonito que eu já tinha ouvido na minha vida inteira, mais bonito que qualquer música, qualquer sinfonia. É um menino lindo, Renata, perfeito, saudável. A doutora Patrícia anunciou, segurando meu filho todo molhado, vermelho, coberto de verniz. Perfeito.
Dona Carmen pegou Miguel nos braços com o cuidado reverente de quem segurou 1000 bebês, mas trata cada um como se fosse o primeiro. Limpou ele rapidinho com um pano macio, verificou os dedinhos dos pés, contou cada um. Pesou 3 quilos e 400 gramas. Mediu 49 centímetros. Colocou a pulseirinha de identificação no pulso minúsculo. E então colocou ele no meu peito, ainda ligado a mim pelo cordão umbilical pulsante. Parabéns, mamãe. Você conseguiu. Olha só que bebê lindo você fez. Eu olhei para o meu filho e o mundo parou. Tudo parou. A dor, o cansaço, a humilhação, a solidão. Tudo desapareceu naquele momento. Existia só eu e ele. Pequenininho, molhado, os olhinhos apertados contra a luz, a boquinha fazendo um bico perfeito, as mãozinhas minúsculas fechadas em punhos determinados. 3 quilos e 400 gramas de perfeição absoluta. 49 centímetros de puro amor. Meu. Completamente, absolutamente meu. Oi, Miguel, sussurrei, a voz embargada. Oi, meu amor. A mamãe tá aqui. A mamãe te ama tanto. Ele parou de chorar quando ouviu minha voz, como se me reconhecesse. 9 meses ouvindo meu coração bater, minha voz falar, ele me conhecia. Obrigada. Olhei para Dona Carmen através das lágrimas. Lágrimas boas agora, de alegria, de alívio, de amor. Obrigada por ter ficado. Eu não sei o que eu teria feito sem a senhora. Ela passou a mão nos meus cabelos molhados de suor, bagunçados, com uma ternura maternal que me partiu e consertou ao mesmo tempo. Eu disse que ficaria. Sempre cumpro minhas promessas, e foi uma honra estar aqui com você. Naquele momento, eu amei aquela mulher. Uma enfermeira que eu conhecia há menos de 14 horas tinha se tornado mais importante para mim do que pessoas que eu conhecia há anos. Ela tinha visto eu no meu momento mais vulnerável, mais fraco, mais assustado, e tinha ficado. Depois que fizeram todos os procedimentos necessários, limparam Miguel completamente, aplicaram as gotas nos olhos, a vitamina K, mediram novamente, pesaram novamente, colocaram aquela pulseirinha de identificação com o nome dele, a data e hora de nascimento, me levaram para o quarto de internação. Um quarto pequeno mais limpo no 3º andar, com uma cama de solteiro, uma poltrona de couro sintético para acompanhante, um berço transparente de acrílico ao lado da cama, uma TV pequena pendurada na parede, uma janela que dava para o estacionamento. Me acomodaram na cama com cuidado. Eu ainda estava dolorida, os pontos da episiotomia latejando. Colocaram o Miguel no berço ao meu lado, dormindo tranquilo depois da aventura de nascer. Fiquei ali deitada, olhando para ele, ainda processando que era real, que ele tinha nascido, que eu era mãe agora. E então a realidade voltou. A bolha de felicidade estourou, e a pergunta veio: cadê meu marido? Olhei ao redor do quarto vazio. Nenhum sinal dele. Apertei o botão de chamada e, minutos depois, uma enfermeira diferente entrou. Uma moça jovem de uns 20 e poucos anos. A senhora precisa de alguma coisa? Meu marido... Ele tá esperando lá fora? Ela conferiu algo no computador portátil que carregava, os olhos percorrendo a tela, a testa franzida. Senhora, deixa eu ver aqui. Senhor Vinícius Tavares, correto? Isso. Segundo o registro aqui, ele saiu do hospital às 9 horas da manhã. Senti o chão desaparecer sob mim. Senti meu estômago cair, cair, cair. Saiu? Como assim saiu? Sim, senhora. Ele falou para a recepcionista que precisava resolver algumas coisas urgentes e que voltaria mais tarde. 9 da manhã. Ele me deixou na sala de parto às 8. Ficou 1 hora e foi embora. Miguel nasceu às 10h17 da noite. 13 horas e 17 minutos. Ele ficou 13 horas fora, fazendo sabe Deus o quê, enquanto eu paria o filho dele. Fechei os olhos, deixando a informação afundar, penetrar, doer. Não chorei. Acho que eu não tinha mais lágrimas. Já tinha chorado tudo o que tinha para chorar. Só senti aquele vazio crescendo dentro de mim,
ocupando o espaço que o bebê tinha deixado, um buraco frio e escuro. Tá tudo bem, senhora? A enfermeira perguntou preocupada. Tá, obrigada. Menti. Vinícius apareceu às 11h30 da noite, 1h13 depois do Miguel nascer. Eu estava deitada na cama, Miguel no berço ao lado, às 2h30, mais tranquilas desde que a bolsa tinha estourado. Ouvi vozes no corredor. Risadas. Risadas femininas. Meu coração apertou. A porta do quarto se abriu e ele entrou, com uma mulher ao lado, loira. Cabelo liso e comprido até a metade das costas. Aquele loiro de salão, bem tratado, brilhante. Maquiagem impecável mesmo àquela hora da noite. Base, contorno, batom vermelho, cílios postiços. Roupa social elegante. Uma blusa de seda branca, calça preta de alfaiataria, escarpão preto de salto alto. Magra, alta, bonita, jovem. Bem mais jovem que eu. Devia ter uns 25 anos no máximo. Eles entraram rindo de alguma coisa, como se estivessem chegando de um jantar agradável, de um programa divertido. Renata, oi, nasceu. Vinícius falou com aquele entusiasmo completamente falso que eu conhecia tão bem, aquela voz de vendedor fechando o negócio. Fiquei olhando para eles, meu cérebro se recusando a processar o que estava vendo. Isso não pode estar acontecendo, isso não é real. Olhei para a mulher, para aquela pessoa que eu nunca tinha visto na vida, que estava no meu quarto de hospital, onde eu tinha acabado de dar à luz 1 hora atrás. Quem é ela? A pergunta saiu calma, controlada, mas minhas unhas estavam cravadas na palma das mãos. Essa é a Jéssica, amiga do trabalho. Ele falou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela queria conhecer o bebê. Amiga do trabalho. Às 11h30 da noite, no dia que nosso filho nasceu. Querendo conhecer um bebê de 1 hora de vida. Senti uma náusea subir, amarga e ácida. Vinícius, eu acabei de ter nosso filho há 1 hora. 1 hora. Eu não quero visita agora. Eu quero descansar. Ah, Renata, não seja grossa com a Jéssica. Ela veio de longe só para conhecer o Miguel. Foi super gentil da parte dela. Ele já estava andando em direção ao berço onde meu filho dormia, completamente alheio à insanidade da situação. Eu não conseguia falar. Estava em choque total. Exausta do parto mais longo da minha vida, ainda dopada de todo o coquetel de hormônios e adrenalina, os pontos da episiotomia doendo, o corpo todo dolorido, os seios começando a vazar colostro. E ali estava meu marido, com uma mulher que eu nunca tinha visto, querendo pegar meu bebê de 1 hora de vida. Jéssica ficou perto da porta, parecendo levemente desconfortável, mas sorrindo. Oi, Renata. Parabéns pelo bebê. O Vinícius falou tanto dele. Falou? Quando? Pra quem? Por quê? Posso pegar ele? Vinícius perguntou, as mãos já se estendendo pro berço, pro meu filho. E nesse momento exato, a porta se abriu de novo. Dona Carmen entrou. Ela já tinha terminado o plantão havia quase 5 horas. Já deveria estar em casa, descansando depois de um dia de trabalho pesado, de 14 horas em pé me acompanhando. Mas ela voltou. Voltou para o hospital, voltou para o meu quarto, só para me ver, para ver se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Ela entrou e imediatamente avaliou a cena com aqueles olhos experientes que já tinham visto de tudo. Eu na cama, destruída, claramente desconfortável. Vinícius e aquela mulher desconhecida ao lado do berço do meu filho. A tensão no ar tão densa que dava para cortar com faca. Os olhos dela se estreitaram levemente. A mandíbula apertou. Ela atravessou o quarto em 3 passos firmes, determinados, e se posicionou na frente do berço, bloqueando o caminho entre Vinícius e Miguel, colocando o próprio corpo como barreira. O senhor é o pai da criança? A pergunta saiu educada, mas havia um fio de aço por baixo, uma firmeza que não admitia mentira. Vinícius ficou surpreso com a interrupção, com a ousadia daquela enfermeira se meter na situação. Sou. E quem é você? Sou a enfermeira Carmen Rodrigues. Sou a enfermeira que ficou 14 horas com sua esposa enquanto o senhor estava passeando por aí.
Cada palavra foi enunciada com clareza, com peso, com acusação mal disfarçada. Vinícius ficou vermelho. Vermelho de raiva, de humilhação, de ser confrontado. Isso não é da sua conta. É sim. Enquanto esse bebê estiver sob os cuidados desta maternidade, tudo o que acontece com ele e com a mãe dele é da minha conta e da conta de toda a equipe. A tensão no quarto subiu vários graus. Jéssica deu um passo para trás, desconfortável, finalmente parecendo perceber que não deveria estar ali, que a situação não era normal. Vinícius tentou contornar Dona Carmen, estendendo as mãos para o berço onde Miguel dormia, alheio a todo o drama. Sai da frente, eu só quero ver meu filho. Ela não se moveu nem 1 centímetro. O senhor não vai ver o bebê hoje. Como assim não vou ver? A voz dele subiu, ecoando no quarto pequeno, provavelmente acordando pacientes nos quartos vizinhos. Eu sou o pai, aquele é meu filho. O senhor é o pai que abandonou a mãe em trabalho de parto. Dona Carmen falou devagar, articulando cada palavra com precisão cirúrgica, como se estivesse fazendo um diagnóstico. O senhor é o pai que disse para ela, cala a boca e para de frescura, quando ela confessou que estava com medo. O senhor é o pai que saiu da sala de parto e sumiu por 13 horas enquanto ela sofria sozinha. E agora o senhor volta, 1 hora depois do bebê nascer, com outra mulher para ver o bebê? Não, não vai ver. O silêncio que se seguiu foi absoluto, opressor. Jéssica ficou pálida, toda a cor drenando do rosto dela. A boca dela se abriu levemente, os olhos arregalados fixos no Vinícius. E então ela falou, a voz tremendo, aguda, cheia de traição. Vinícius, você disse que era divorciado. O mundo parou, o tempo parou, meu coração parou. Eu olhei para ela, para aquela mulher que de repente não parecia mais uma vilã intrusa, mas outra vítima na mesma teia de mentiras. Ele te disse que era divorciado? Jéssica estava branca como papel, os olhos começando a ficar vermelhos, a maquiagem perfeita começando a borrar com lágrimas. Disse, faz 8 meses que a gente tá junto. Ele disse que a ex-mulher morava em Joinville, que vocês tinham se separado há 2 anos, que o divórcio já estava quase finalizado. 8 meses. Eu estava grávida de 8 meses quando eles começaram. Ou começaram antes. Provavelmente antes. Jéssica, falei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava, mais firme do que eu me sentia. Eu sou a esposa dele. Esposa atual, casada, morando junto no mesmo apartamento, dormindo na mesma cama. Acabei de ter o filho dele há pouco mais de 1 hora. Ela olhou para o Vinícius, o rosto se contorcendo numa mistura de raiva, traição, nojo e humilhação. As lágrimas começaram a escorrer, estragando a máscara de rímel. Você mentiu para mim? Vinícius levantou as mãos numa postura defensiva, aquela linguagem corporal universal de quem foi pego em flagrante e está tentando minimizar o estrago. Jéssica, calma, deixa eu explicar, não é bem assim. Não é bem assim, não é bem assim. A voz dela estava histérica agora, ecoando pelo quarto. Você me trouxe para ver o filho que você acabou de ter com sua esposa? Que você disse que era ex? Eu sou a outra? Eu sou a amante? Jéssica, escuta. Mas ela não esperou. Não quis ouvir. Girou nos saltos altos e saiu correndo do quarto. Os sapatos batendo forte no chão do corredor, soluçando alto, gritando algo ininteligível. A porta ficou balançando atrás dela. Vinícius ficou ali parado, congelado por 1 segundo, e então a raiva tomou conta. Vermelho de ódio, de humilhação, de raiva de ter sido exposto. E se virou para mim, o dedo apontado na minha direção como uma arma. Você estragou tudo! Ele gritou, cuspindo as palavras. Você e essa enfermeira intrometida estragaram tudo. Algo dentro de mim se rompeu. Algo que vinha segurando, aguentando, engolindo por anos, finalmente quebrou. Eu estraguei? Me apoiei nos cotovelos, ignorando a dor dos pontos. Você trouxe sua amante para ver nosso filho, no dia que ele nasceu.
1 hora depois que ele nasceu. Ela não é amante. É. Ele parou, finalmente percebendo que qualquer coisa que dissesse seria uma confissão, uma admissão de culpa. É o que, Vinícius? Sua namorada? Sua segunda família? Sua vida paralela? O que exatamente ela é? Dona Carmen, que tinha ficado quieta durante a explosão, apertou o botão vermelho de emergência na parede. Aquele botão que a gente espera nunca ter que usar. Senhor, o senhor precisa se retirar do quarto agora, imediatamente. Eu não vou sair. Ele avançou para ela, mas não chegou perto. Dona Carmen não recuou nem 1 milímetro. Vai sim, ou eu chamo a segurança para retirar o senhor à força e posso garantir que não vai ser gentil. Você não pode me impedir de ver meu filho. Eu sou o pai, eu tenho direitos. O senhor tem direitos, sim. Mas neste momento, o senhor está perturbando a paz de uma paciente em estado vulnerável de pós-parto, o que configura infração hospitalar. E como pai, o senhor tem deveres, que o senhor claramente esqueceu de cumprir hoje. 2 seguranças apareceram na porta do quarto. Homens grandes, musculosos, uniformizados, com rádio na cintura e expressão séria. Foi chamada uma emergência neste quarto? Dona Carmen se virou para eles com uma calma assassina, mortal. Sim. Esse senhor está perturbando uma paciente vulnerável em pós-parto imediato, causando estresse e elevação de pressão arterial que pode comprometer a amamentação e a recuperação. Solicito que retirem ele das instalações. Os seguranças avançaram. Vinícius recuou, as mãos levantadas, finalmente percebendo que tinha perdido. Vocês vão se arrepender disso. Eu vou processar esse hospital. Vou processar você. Ele apontou para Dona Carmen, praticamente cuspindo as palavras, a veia do pescoço saltada. O senhor pode tentar, ela respondeu, completamente inabalável, com aquela serenidade de quem já viu 1000 ameaças e sobreviveu a todas. Mas eu tenho 30 anos de profissão sem uma única reclamação formal. E todas as câmeras do hospital gravaram o senhor gritando com uma paciente pós-parto. Boa sorte com esse processo. Os seguranças o escoltaram porta afora, cada um segurando um braço. Consegui ouvir a voz dele gritando pelo corredor, cada vez mais distante. Isso não vai ficar assim. Vocês vão me ouvir. Eu tenho direitos. Diminuindo conforme se afastava, até desaparecer completamente em algum lugar do prédio. E então foi silêncio. Um silêncio bom, limpo, tranquilo, seguro. Olhei para o berço onde Miguel continuava dormindo profundamente, completamente alheio a todo o drama que tinha acontecido ao redor dele. Tão pequeno, tão inocente, tão perfeito. E então olhei para Dona Carmen, que continuava ali, de pé entre a porta e o berço, me protegendo como uma guardiã, como um anjo da guarda de jaleco azul. E aí eu desmoronei completamente. Chorei como não chorava há meses, talvez anos. Chorei todo o choro que tinha segurado durante a gravidez inteira, durante os 4 anos de casamento, durante toda a minha vida adulta. Chorei pela humilhação de descobrir na frente de todo mundo que meu marido tinha amante. Chorei pela traição de 8 meses, 8 meses, enquanto eu carregava o filho dele. Chorei pelas 14 horas de dor sozinha. Chorei por ter sido tão idiota de achar que ele mudaria, que o bebê mudaria alguma coisa. Dona Carmen se aproximou da cama, se sentou na beirada com cuidado para não me machucar e me abraçou. Me abraçou forte, com aquele abraço de mãe que conserta as coisas, que faz você se sentir seguro. Deixou que eu encharcasse o jaleco dela de lágrimas e muco e tristeza. Não disse nada por um longo tempo, só ficou ali, segurando-me enquanto eu soltava tudo. Chora, Renata, bota pra fora. Chora tudo o que você precisa chorar. Não segura. Eu sou tão burra, Dona Carmen, tão burra. Soluçou contra o ombro dela. Você não é burra. Você foi enganada. São coisas completamente diferentes. 8 meses. Ele estava com ela há 8 meses. Enquanto eu estava grávida. Enquanto eu estava sozinha, com medo, montando o quarto do bebê sozinha.
Agora você sabe a verdade. E saber é o primeiro passo. Levantei o rosto molhado. Olhei para ela. Primeiro passo para quê? Ela segurou meu rosto com as duas mãos, me obrigando a olhar nos olhos dela. Para sair. Para reconstruir. Para ser feliz de verdade. Para criar seu filho num ambiente saudável, longe desse homem que não merece vocês. Eu não sei se consigo. Eu não tenho dinheiro, não tenho trabalho, não tenho para onde ir. Renata, você escuta o que eu vou te dizer. Ela falou devagar, com ênfase. Você acabou de fazer um parto de 14 horas, sozinha, com um marido que te abandonou, que te humilhou. E você aguentou. Você trouxe uma vida ao mundo com dignidade. Se você conseguiu isso, você consegue qualquer coisa. Qualquer coisa. As palavras dela plantaram uma sementinha de esperança no meio de todo aquele desespero. Ela ficou comigo até eu adormecer, por volta das 2 da manhã. Ficou mesmo sem precisar, mesmo sem receber por isso, mesmo tendo que acordar cedo no dia seguinte para outro plantão. Ficou porque achou que eu não deveria ficar sozinha. 3 dias depois, recebi alta médica. O hospital liberou a gente, eu e Miguel, para ir para casa. O bebê estava saudável, ganhando peso, mamando bem. Eu estava me recuperando dentro do esperado, os pontos cicatrizando, o útero voltando ao tamanho normal. Vinícius apareceu para me buscar às 8 da manhã do terceiro dia. Chegou com o carro, estacionou na frente, entrou no quarto como se nada tivesse acontecido, como se os últimos 3 dias tivessem sido apagados da realidade. Bom dia. Pronta para ir para casa? Perguntou com aquela casualidade irritante, pegando a bolsa que a enfermeira tinha ajudado a arrumar. Eu olhei para ele. Realmente olhei. Parei e olhei. E vi um estranho. Um homem que eu achava que conhecia, mas que eu percebi que nunca tinha conhecido de verdade. Eu não vou para casa. Ele parou no meio do movimento de pegar a bolsa. Como assim não vai para casa? Cadê você vai, então? Vou para a casa da minha mãe, em Joinville. A expressão dele mudou imediatamente. Como assim da sua mãe? Sua mãe mora a 4 horas daqui, em Joinville. Eu sei perfeitamente onde minha mãe mora. Você não vai levar meu filho para Joinville. A voz saiu alta, autoritária, como se ele ainda tivesse algum poder sobre mim. Vou sim, e você não vai me impedir. Renata, você não pode simplesmente decidir mudar de cidade com meu filho sem minha permissão. Posso, e vou. Você tem amante há 8 meses. Você me abandonou no parto. Você me humilhou na frente de todo mundo. Eu não vou criar meu filho perto de você. Minha mãe tinha chegado de Joinville no dia seguinte ao parto. Quando eu liguei para ela chorando, contando o que tinha acontecido, a frase, o abandono, a amante aparecendo no hospital, ela pegou o primeiro ônibus disponível na rodoviária. 6 horas de viagem, parando em cada cidade pequena no caminho, só para ficar do meu lado. Quando ela entrou no quarto do hospital e me viu naquele estado, olhos inchados de tanto chorar, corpo destroçado do parto, coração partido em 1000 pedaços, os olhos dela encheram de lágrimas. Mas ela não chorou na minha frente. Não deixou que eu a visse fraca. Ela se sentou na cama com cuidado, me abraçou forte e disse com uma firmeza que eu não tinha visto nela em anos. Você vem para casa, filha. Agora. Você e o Miguel. Vocês vão morar comigo, pelo tempo que precisar, até você se reerguer, se recuperar, se encontrar. E eu vou te ajudar em tudo. E foi exatamente o que eu fiz. Vinícius gritou, ameaçou, esperneou ali no quarto do hospital. Isso é abandono de lar, sequestro, alienação parental. Vou te processar. Você não vai conseguir fugir comigo. Mas eu não olhei para trás. Não dei satisfação. Não expliquei. Coloquei o Miguel no bebê conforto que minha mãe tinha comprado. Ela tinha trazido de Joinville porque sabia que eu ia precisar. Vesti a roupa que minha mãe trouxe. Peguei minha bolsa, meus documentos, a certidão de nascimento do Miguel que o hospital tinha providenciado. Dona Carmen estava na recepção quando passamos. Não era nem o turno dela, era dia de folga.
Mas ela estava lá, esperando, só para se despedir, para ter certeza que eu ia ficar bem. Vai ficar tudo bem, Renata, ela disse, me abraçando uma última vez, aquele abraço apertado, demorado. Você é mais forte do que imagina. Vai doer? Vai ser difícil, mas você vai conseguir. Obrigada, Dona Carmen, por tudo, pela mão que a senhora segurou, pelas palavras, por ter ficado, por ter me defendido. Eu nunca vou esquecer. Foi uma honra estar com você naquele dia. Uma honra. Ela se abaixou e deu um beijinho na testa do Miguel, que dormia tranquilo no bebê conforto. Cuida da sua mãe, pequeno guerreiro. Ela vai precisar de você tanto quanto você precisa dela. E você tem uma mãe incrível. Quando crescer, vai entender. Saímos daquele hospital, eu, minha mãe e Miguel, e entramos no carro dela, um Fiat Uno velho que ela tinha comprado usado há 10 anos, mas que funcionava perfeitamente, e fomos para Joinville. 4 horas de viagem, Miguel no bebê conforto no banco de trás, minha mãe dirigindo em silêncio, me deixando processar, me deixando respirar. Em Joinville, na casa simples da minha mãe. Uma casa pequena de 3 quartos num bairro tranquilo de classe média baixa, com jardim na frente e quintal nos fundos. Procurei uma advogada no 3º dia. Doutora Fabiana Souza. Escritório pequeno no centro da cidade, 2ª sala num prédio comercial antigo, mas com reputação sólida em direito de família. Várias clientes tinham me recomendado ela quando perguntei em grupos de mães na internet. Sentei na frente dela, uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto e prático, óculos de grau, terninho básico, pasta cheia de processos sobre a mesa. E contei tudo. O casamento que começou romântico e virou frio. A gravidez solitária. A suspeita de traição que eu sempre tive, mas nunca consegui provar. O recibo do hotel. O parto. A frase. O abandono de 13 horas. A amante aparecendo no quarto do hospital. Tudo. Ela ouviu em silêncio absoluto, anotando alguns pontos numa prancheta, a expressão ficando cada vez mais séria, a mandíbula apertando conforme a história se desenrolava. Quando terminei, ela soltou a caneta, tirou os óculos e esfregou os olhos. Renata, esse caso é forte, muito forte, um dos mais fortes que eu já vi em 15 anos de advocacia. Mas para ganhar com toda a força que ele merece, com tudo que você tem direito, você vai precisar de provas sólidas. Provas de quê, exatamente? Do abandono emocional durante a gravidez, da humilhação no dia do parto, da amante, da negligência, tudo. Ela me olhou por cima da mesa. Em direito de família, principalmente em casos de guarda e divórcio litigioso, testemunho vale ouro. Testemunhas oculares, pessoas que presenciaram os fatos, que podem confirmar sua versão. Você tem testemunhas? Pensei. Quem poderia testemunhar? Quem tinha visto o que aconteceu? E então me lembrei. Óbvio. Tem uma enfermeira, Dona Carmen. Ela viu tudo. Ouviu a frase que ele disse para mim. Ficou comigo às 14 horas do parto inteiro. Viu ele chegar com a amante. Ela inclusive impediu ele de pegar o Miguel, chamou a segurança. Ela viu tudo. Os olhos da doutora Fabiana brilharam. Literalmente brilharam com esperança, com possibilidade. Você tem o contato dela? Não. Mas eu sei o nome completo. Tá no crachá que ela usava. Eu lembro perfeitamente. Carmen Rodrigues da Silva. E sei o hospital, Maternidade Santa Clara, em Curitiba. Você consegue entrar em contato? Eu vou conseguir. Eu preciso conseguir. Liguei para o Hospital Maternidade Santa Clara naquela mesma tarde. Mãos suando, coração batendo rápido. Boa tarde, Hospital Santa Clara. Em que posso ajudar? Boa tarde. Gostaria de falar com a enfermeira Carmen, por favor. Carmen Rodrigues. Um momento, vou transferir para a enfermaria. Música de espera. Aquela musiquinha irritante de telefone. Meu coração batendo cada vez mais forte. E então, ouvi aquela voz que tinha me dado força quando eu mais precisei, que tinha segurado minha mão por 14 horas, que tinha me protegido. Enfermaria do 3º andar, Carmen falando.
Minha voz falhou por um segundo. Dona Carmen? É a Renata, a paciente do parto de 14 horas. Houve um silêncio breve, um segundo de processamento, e então... Renata, meu Deus, querida, como você tá? E o Miguel, ele tá bem? A gente tá bem, Dona Carmen. Tô em Joinville agora, na casa da minha mãe. Graças a Deus que você saiu daquela situação. Saí, e tô entrando com divórcio, com pedido de guarda unilateral. Ainda bem. É o melhor que você pode fazer por você e pelo seu filho. Respirei fundo. Chegou a hora. Dona Carmen, eu preciso de um favor. Um favor muito grande. E eu vou entender completamente, se a senhora não puder, se for pedir demais. Renata, pode falar. O que você precisar. Eu preciso que a senhora seja minha testemunha, no processo de divórcio. Preciso que a senhora conte para o juiz o que viu, o que ele fez, o que ele disse, tudo. Não houve hesitação, nem um segundo, nem um momento de dúvida. Eu testemunho, com prazer, com honra. As lágrimas vieram imediatamente. Dona Carmen, a senhora tem certeza? Vai ter que vir até Joinville? São 4 horas de viagem. Vai ser um dia inteiro perdido. Eu não sei nem se consigo pagar pelo tempo da senhora ou pela passagem. Renata, ela me interrompeu, a voz firme mas gentil. Você escuta o que eu vou te dizer. Eu tenho 30 anos de profissão. Já assisti mais de 3.000 partos. Já vi muita coisa. Muita mesmo. Maridos maravilhosos que choravam de emoção, maridos que desmaiavam de nervosismo, maridos que filmavam tudo, maridos que rezavam. Mas também vi maridos ruins, maridos ausentes, maridos frios, maridos negligentes. E o que eu vi naquele dia foi uma das coisas mais revoltantes, mais desumanas, mais cruéis que já presenciei em 3 décadas de trabalho. Ela fez uma pausa. Se eu posso fazer alguma coisa, qualquer coisa, para ajudar você a ter justiça, para garantir que aquele homem responda pelo que fez, eu vou fazer. E não me deve nada. Nada. Isso não tem preço. Você me avisa a data e o horário da audiência. Eu vou estar lá. Chorei de gratidão, de alívio, de emoção. Obrigada, muito obrigada. A senhora nem imagina o quanto isso significa. Imagino sim. E é para isso que eu existo. Para cuidar, para proteger, para defender. E ela cumpriu a palavra. A audiência foi marcada para um mês depois, numa terça-feira de manhã. Fórum de Joinville, vara de família, uma sala pequena com aquele cheiro característico de papel velho e verniz de madeira. Eu estava nervosa. Terrivelmente nervosa. As mãos suando frio, o estômago embrulhado, Miguel no colo. Minha mãe tinha oferecido para ficar com ele, mas eu quis que ele estivesse lá. Queria que o juiz visse o bebê que tinha sido tratado como inconveniente, como problema, como surpresa indesejada. Vinícius estava do outro lado da sala com o advogado dele, Dr. Marcelo Andrade, um homem de uns 50 anos, terno caro demais, gravata de grife, pasta de couro italiana, aquela aura de superioridade que advogados caros têm. Vinícius me olhou com ódio puro, destilado, concentrado. Eu desviei o olhar, me recusando a dar a ele a satisfação de me ver intimidada. E então, Dona Carmen entrou. Ela tinha viajado 4 horas de ônibus de Curitiba até Joinville, saindo às 5 da manhã, chegando às 9, do próprio bolso, sem pedir reembolso, sem pedir nada. Quando ofereci pagar a passagem, ela recusou. Isso não é sobre dinheiro, Renata. Vestia uma roupa social simples, mas elegante. Uma calça preta, uma blusa branca, um blazer cinza. Cabelo preso num coque impecável. A postura ereta, digna. Quando me viu, sorriu. Caminhou até mim, me abraçou apertado, deu um beijinho na testa do Miguel. Como tá, meu guerreiro? Crescendo, comendo bem, dormindo mal. Sorri pela primeira vez naquele dia tenso. Assim como todo bebê. Ela acariciou a bochecha dele. E você? Tá aguentando? Tô tentando. Você tá conseguindo. Olha só pra você. De pé, lutando, cuidando do seu filho.
Você está conseguindo. Quando chamaram Dona Carmen para testemunhar, ela subiu com uma calma impressionante, inabalável. Colocou a mão sobre a Bíblia, jurou dizer a verdade, toda a verdade, nada além da verdade. Sentou na cadeira de testemunha com a postura ereta, as mãos cruzadas no colo, e olhou diretamente para o juiz. O juiz, Dr. Fernando Luz, um senhor de uns 60 anos, cabelo grisalho bem cortado, óculos de leitura pendurados numa corrente no pescoço, barba aparada, expressão séria, folheou alguns papéis. A senhora é Carmen Rodrigues da Silva, enfermeira obstetra há 30 anos, correto? Sim, meritíssimo. E a senhora estava de plantão no Hospital Maternidade Santa Clara no dia 7 de novembro de 2024, quando a autora, senhora Renata Tavares, deu à luz seu filho Miguel? Estava, meritíssimo. Pode nos contar com suas próprias palavras o que presenciou naquele dia? Dona Carmen respirou fundo e começou, e não poupou absolutamente nada. Meritíssimo, eu trabalho como enfermeira obstetra há 30 anos. Assisti pessoalmente mais de 3.000 partos ao longo desses anos. Vi de tudo. Maridos maravilhosos que choravam de emoção quando o bebê nascia. Maridos que desmaiavam de nervosismo. Maridos que xingavam os médicos por não conseguirem aliviar a dor da esposa. Maridos ausentes que nem apareciam. Mas o que eu vi naquele dia, meritíssimo, foi uma das coisas mais revoltantes, mais desumanas, mais cruéis que já presenciei em 3 décadas de profissão. O juiz se inclinou para frente na cadeira, atento, os olhos fixos nela. A senhora Renata deu entrada no hospital às 4 da manhã, sozinha, em trabalho de parto ativo, a bolsa já estourada. O réu apareceu aproximadamente meia hora depois, dizendo que estava estacionando o carro. Quando levamos a paciente para a sala de parto às 8 horas da manhã, ela estava em trabalho de parto avançado, com dilatação de 8 centímetros. Ela estava tremendo, de dor intensa, de medo profundo, de frio, de exaustão. Dona Carmen fez uma pausa deliberada. Ela olhou para o marido, o réu presente, e disse, com a voz mais vulnerável, mais assustada, mais necessitada que eu já ouvi: Vinícius, eu tô com medo. Uma confissão simples, humana, de uma mulher prestes a dar à luz pela primeira vez. O silêncio na sala era absoluto. E ele, meritíssimo, revirou os olhos com desdém e disse com todas as letras, na frente de mim, da médica obstetra e de toda a equipe: Cala a boca e para de frescura. Toda mulher tem filho, você não é especial. E saiu da sala. Simplesmente saiu, deixando a esposa dele sozinha na mesa de parto. Escutei um suspiro abafado vindo da direção do juiz. Ele tinha parado de escrever e estava apenas olhando para Dona Carmen, a expressão oscilando entre choque e indignação. A paciente ficou completamente sozinha, meritíssimo, chorando, em dor excruciante, em pânico. Eu segurei a mão dela e prometi que não ia deixá-la sozinha. E fiquei. Fiquei às 14 horas completas do parto. 14 horas segurando a mão dela, enxugando o suor, dando água, dando força, porque o marido dela não estava lá para fazer isso. O advogado do Vinícius estava se mexendo desconfortável na cadeira, claramente sem uma boa defesa para aquilo. O réu só apareceu às 11h30 da noite, meritíssimo, 1h30 depois do bebê nascer, 1h30, e não veio sozinho. Veio acompanhado de uma mulher jovem, loira, bem vestida, que ele apresentou como amiga do trabalho que queria conhecer o bebê. Dona Carmen olhou diretamente para o Vinícius, que estava vermelho, evitando o olhar dela. Mas aí, meritíssimo, a moça falou, na minha presença, na presença da paciente, que achava que o réu era divorciado, que estavam em relacionamento havia 8 meses. 8 meses, meritíssimo. A senhora Renata estava grávida de 8 meses quando a traição começou, possivelmente antes. O juiz olhou para o Vinícius com uma expressão que misturava desprezo absoluto e incredulidade.
Eu impedi o réu de pegar o bebê naquele momento porque ele estava perturbando uma paciente extremamente vulnerável, em pós-parto imediato, que tinha acabado de descobrir da forma mais traumática possível que o marido mantinha vida dupla. A segurança do hospital teve que retirá-lo fisicamente das instalações porque ele se recusava a sair voluntariamente. Dona Carmen terminou o testemunho e finalmente olhou diretamente para o Vinícius, sem medo, sem hesitação. Em 30 anos de profissão, Sr. Vinícius Tavares, o senhor foi o pior marido, o pai mais negligente, o ser humano mais cruel que eu já vi entrar numa sala de parto. E eu vi muita coisa ruim. O juiz dispensou ela com um "obrigado pelo testemunho, pode se retirar". Mas todos sabíamos que aquele testemunho tinha sido devastador. O advogado de Vinícius tentou fazer contra-interrogatório, tentou desacreditar o testemunho, tentou insinuar que Dona Carmen estava exagerando ou que tinha alguma motivação pessoal. Mas ela não vacilou nem um segundo. Respondeu cada pergunta com calma, com precisão cirúrgica, com a autoridade de quem sabia exatamente o que tinha visto e não tinha nada a esconder. A senhora tem alguma relação pessoal com a autora? Não. Conheci ela no dia do parto. Nunca tinha visto antes. Então por que a senhora ficou 14 horas com ela? Porque é meu trabalho. E porque todo ser humano merece dignidade e companhia num momento tão vulnerável. A senhora não acha que pode estar sendo parcial? Não sou parcial. Sou testemunha ocular. Presenciei fatos. Estou relatando fatos. A Jéssica também foi chamada para testemunhar. Ela não queria. Deixou isso muito claro quando foi intimada. Mas a doutora Fabiana conseguiu a intimação judicial obrigatória. Jéssica entrou na sala claramente desconfortável, os olhos vermelhos como se tivesse chorado no caminho até ali. Confirmou tudo, que Vinícius tinha dito ser divorciado, que morava sozinho, que a ex-esposa estava em Joinville com a família dela, que o divórcio estava se finalizando. Que estavam em relacionamento havia 8 meses, que ele viajava, a trabalho, mas sempre arranjava tempo para estar com ela. Ela chorou durante o depoimento inteiro. Eu não sabia. Eu juro por tudo que eu não sabia que ele era casado, que a esposa estava grávida. Se eu soubesse, jamais, jamais teria me envolvido. Eu fui enganada tanto quanto ela. O juiz foi gentil com ela, percebendo que ela também era vítima. A sentença saiu 3 semanas depois. Eu estava na casa da minha mãe, Miguel dormindo no berço ao lado do sofá, quando a doutora Fabiana ligou. Era uma tarde de quinta-feira, o sol entrando pela janela da sala, o mundo lá fora continuando normal enquanto minha vida estava prestes a mudar. Renata, saiu a sentença. Você tá sentada? Meu coração disparou. Sentei no sofá, as pernas bambas. Tô. Pode falar. E então ela leu. Leu cada palavra daquela sentença que mudou minha vida. O comportamento do réu configura abandono material e emocional durante a gestação e especialmente durante o parto, momento de extrema vulnerabilidade física e emocional da autora, caracterizando violência psicológica e moral de acordo com a Lei Maria da Penha. Guarda do Miguel. Minha. Unilateral e exclusiva. Vinícius teria apenas direito a visitas supervisionadas, quinzenais, de 2 horas cada, em local público determinado pelo juízo, mediante acompanhamento de assistente social. Pensão alimentícia para o Miguel. $4.500 por mês, valor considerando o salário declarado do réu e as necessidades básicas de uma criança. Pensão compensatória para mim. R$2.000 por mês durante 3 anos, até eu me restabelecer profissionalmente e financeiramente após ter largado o emprego durante a gravidez. Divisão de bens do casamento. 60% para mim, 40% para ele, considerando que eu abdiquei da carreira para cuidar da gestação e que ele manteve renda integral durante todo o período. E tinha mais. Tinha algo que eu não esperava. Algo que a doutora Fabiana tinha pedido, mas eu achei que não seria concedido. O réu deverá pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$30.000. R$30.000,
pelos fatos ocorridos no dia do parto, em virtude da humilhação pública, abandono em momento de vulnerabilidade extrema, violência psicológica caracterizada pela frase proferida na sala de parto e exposição à situação vexatória com a apresentação da amante no quarto de hospital. R$30.000. Por ter me chamado de fresca enquanto eu paria o filho dele, por ter me abandonado por 13 horas, por ter me humilhado, por ter destruído qualquer resquício de dignidade que aquele casamento ainda tinha. Renata, você tá aí? Tá me ouvindo? A voz da doutora Fabiana me trouxe de volta à realidade. Tô aqui. Eu não acredito. É real? É real. Você ganhou, Renata. Ganhou tudo. Guarda, pensão, indenização, tudo. Raramente vejo uma sentença tão favorável em casos de família. Desliguei o telefone e chorei. Chorei de alívio, de justiça, de gratidão, de libertação. Chorei porque finalmente, alguém tinha visto minha dor e validado ela. Um juiz imparcial, baseado apenas nos fatos, tinha reconhecido que o que aconteceu comigo foi errado, cruel, inaceitável. Vinícius não aceitou a derrota. Obviamente não aceitou. Entrou com recurso alegando que a sentença era desproporcional. Perdeu. O tribunal manteve a decisão integralmente. Entrou com outro recurso, dessa vez no Superior Tribunal. Perdeu de novo. Tentou tirar a guarda alegando alienação parental, dizendo que eu estava impedindo o contato dele com o filho. O juiz analisou os laudos da assistente social que acompanhava as visitas, laudos que mostravam que Vinícius faltava metade das visitas marcadas, que quando ia ficava no celular metade do tempo, que demonstrava pouco interesse genuíno no filho. Pedido negado. Tentou reduzir a pensão alegando dificuldades financeiras. A doutora Fabiana apresentou comprovantes de renda dele que mostravam o contrário. Viagens internacionais, carro novo, apartamento novo, pedido negado. Cada tentativa foi um novo tapa na cara da realidade. A justiça tinha falado, e não ia voltar atrás. A Jéssica terminou com ele na mesma noite do hospital. Bloqueou ele em tudo, WhatsApp, Instagram, telefone, tudo. Meses depois, ela me encontrou nas redes sociais e mandou uma mensagem longa pedindo desculpas. Renata, eu sei que você não me deve nada e não precisa nem ler isso. Mas eu preciso te dizer, eu sinto muito, muito mesmo. Eu não sabia que ele era casado, que você estava grávida. Ele me mentiu sobre tudo, me disse que era divorciado, que morava sozinho, que a ex-esposa estava em outra cidade. Eu acreditei porque ele era convincente. Muito convincente. Mas isso não justifica nada. Eu devia ter investigado mais, desconfiado mais. Você não merecia passar por isso. Ninguém merece. Eu fui enganada também, mas você sofreu muito mais. Espero que você e seu filho estejam bem. E espero que um dia você consiga perdoar. Não ele não merece, mas perdoar a situação e seguir em paz. Respondi alguns dias depois. Jéssica, eu entendo. Ele enganou você tanto quanto me enganou. Você também foi vítima. Não guardo rancor de você. Espero que você encontre alguém que te respeite e seja honesto. E obrigada por ter testemunhado. Ajudou muito. Ela agradeceu e nunca mais tivemos contato. Cada uma seguindo sua vida, tentando se recuperar do furacão que Vinícius tinha causado. Vinícius perdeu tudo em 6 meses. A esposa que ele tratava como empregada, a amante que ele enganou, o filho que ele negligenciou, a casa onde morava, tive que vender porque ficou para mim na divisão e eu não queria voltar para Curitiba. O dinheiro das visitas que ele faltava, a reputação, porque todo mundo ficou sabendo, todo mundo comentou, e vendedor vive de reputação. Tudo por causa de uma frase: cala a boca e para de frescura. Uma frase que levou 15 segundos para dizer e destruiu uma vida inteira. Depois da sentença final, do último recurso negado, encontrei Dona Carmen num café em Curitiba. Eu tinha ido até lá para resolver uns últimos documentos da venda do apartamento e combinei de encontrar ela. Sentamos numa mesa de canto de um café pequeno, mas charmoso no bairro Batel,
Pedi 2 cafés e um pedaço de bolo para dividir, e abracei ela por longos minutos antes de sentar. A senhora salvou minha vida, Dona Carmen, 2 vezes, no parto e no tribunal. Eu não salvei nada, Renata. Eu só fiz o que era certo, o que qualquer pessoa decente faria. A senhora ficou 14 horas comigo, sem me conhecer, sem ganhar nada com isso. Viajou 4 horas para testemunhar a meu favor. Tudo isso sem me conhecer. Ela segurou minhas mãos sobre a mesa, aquelas mãos que tinham segurado a minha durante as piores horas da minha vida, que tinham me dado força quando eu não tinha mais. Renata, eu vou te contar uma coisa. Eu tenho 54 anos, 30 anos de profissão. Já vi muito marido bom e muito marido ruim. Vi marido que desmaia de nervoso, marido que chora de emoção, marido que reza de joelhos, marido que filma tudo para guardar de recordação. Mas também vi marido que abandona, que humilha, que trata a mulher como se ela fosse um inconveniente, um problema a ser resolvido. Ela fez uma pausa, os olhos ficando levemente úmidos. Quando eu vi o que ele fez com você naquele dia, eu não pensei 2 vezes. Eu pensei na minha filha, nas minhas 2 filhas. Se alguém fizesse isso com uma delas, se algum homem tratasse elas daquele jeito no momento mais vulnerável da vida, eu ia querer que alguém ficasse do lado delas. Alguém que dissesse, você não está sozinha, você é importante, você merece dignidade. A senhora tem filhas? Tenho. 2 meninas lindas. A Carolina tem 28, é professora. A Beatriz tem 25, é dentista. E a Carolina tem um filho, meu neto, o Pedro, de 3 anos. Ela sorriu com aquele orgulho de mãe e avó. Por isso eu fiquei, porque toda mulher merece ter alguém do lado na hora mais difícil. Toda mulher merece ser tratada com dignidade quando ela está trazendo uma vida ao mundo. Não importa se é esposa, namorada, solteira, rica, pobre, toda mulher merece respeito. Eu chorei de novo. Parecia que eu só chorava ultimamente, mas eram lágrimas boas, lágrimas de gratidão. A senhora é como uma mãe para mim, Dona Carmen. E você é como uma filha corajosa, forte, guerreira, e pode contar comigo sempre. Qualquer coisa, qualquer hora, qualquer problema, me liga. Eu vou estar aqui. Sempre. Hoje tenho 29 anos. Moro em Joinville com minha mãe e com meu filho. Consegui alugar um apartamento pequeno de 2 quartos no centro, mas ainda passo muito tempo na casa da minha mãe porque ela ajuda muito com o Miguel. Miguel acabou de fazer 1 ano e 2 meses. Tá enorme, saudável, feliz, amado por todos ao redor. Ele ri alto com qualquer bobagem, balbucia palavras que quase fazem sentido. Adora quando eu faço cócegas na barriguinha dele. Começou a dar os primeiros passinhos cambaleantes, segurando nos móveis, caindo e levantando com aquela determinação linda que só criança tem. Ele vê o pai 2 vezes por mês. Visitas supervisionadas num espaço do fórum determinado para isso, com brinquedos, assistente social presente anotando tudo. Vinícius paga a pensão, sempre atrasado alguns dias, mas paga, porque sabe que se não pagar a justiça cai em cima. Ele falta metade das visitas. Sempre tem uma desculpa. Viagem de trabalho, reunião importante, compromisso inadiável. Miguel não sente falta. Como ele pode sentir falta de alguém que nunca esteve realmente presente? Eu voltei a trabalhar. Consegui emprego num salão de beleza aqui em Joinville, fazendo unhas, design de sobrancelhas, alongamento de cílios. O dinheiro não é muito, $2.500 por mês mais comissões. Mas junto com a pensão do Miguel e a pensão compensatória, dá para viver com dignidade. Não é vida de luxo, mas é vida tranquila, honesta, livre. Tô juntando dinheiro para terminar de mobiliar o apartamento. Já tenho o berço do Miguel, minha cama, uma mesinha de jantar pequena, falta sofá, falta TV, falta um monte de coisa. Mas vai dar certo. Devagar, mas vai. Minha mãe diz que não tem pressa, que a gente pode ficar morando com ela o tempo que quiser, que ela adora ter o neto por perto. Mas eu quero minha independência de volta. Quero ter meu espaço,
minha vida, mostrar pro Miguel que a mãe dele é forte, que consegue sozinha. E Dona Carmen virou parte da família. Ela vem visitar a cada 2 meses, às vezes uma vez por mês quando consegue folga extra. Pega ônibus de Curitiba, 4 horas de viagem, traz presente pro Miguel, toma café com a gente, fica o fim de semana inteiro dormindo no quarto de hóspedes. Miguel chama ela de Vó Carmen. A primeira vez que ele falou isso, vó, daquele jeito enrolado de criança pequena, ela chorou. Chorou tanto que a gente teve que acalmar ela. Eu tenho 3 netos agora, ela diz sempre que vem, segurando o Miguel no colo, dando beijinhos na bochecha gordinha dele. O Pedro, que é filho da minha filha Carolina. E vocês 2, você e o Miguel. Aprendi muita coisa nesses últimos meses. Aprendi lições duras, dolorosas, que eu preferiria não ter aprendido daquele jeito. Mas aprendi. Aprendi que família não é sangue. Família é quem fica. Vinícius era meu marido. O homem com quem eu me casei numa cerimônia linda, na frente de Deus e de todo mundo, prometendo amor eterno. Pai do meu filho, a pessoa que deveria estar do meu lado incondicionalmente, em qualquer situação, para melhor ou para pior, na saúde e na doença. E ele me abandonou no momento mais vulnerável da minha vida. Me chamou de fresca quando eu confessava meu medo. Saiu da sala quando eu mais precisava. Sumiu por 13 horas enquanto eu paria o filho dele sozinha. Voltou com outra mulher quando nosso filho tinha 1 hora de vida. Dona Carmen era uma completa estranha. Uma enfermeira que eu nunca tinha visto antes daquele dia 7 de novembro. Uma profissional fazendo seu trabalho que poderia ter me tratado com a cortesia mínima necessária e ido embora no fim do plantão. Mas ela ficou. Segurou minha mão por 14 horas sem soltar. Me deu força quando eu achava que não tinha mais. Me protegeu quando eu não conseguia me proteger sozinha. Voltou para o hospital no dia de folga só para ver se eu estava bem. Testemunhou a meu favor quando poderia simplesmente ter seguido com a vida dela e esquecido aquela paciente problemática. Sangue não significa nada. Laços legais não significam nada. Promessas vazias não significam nada. Presença significa tudo. Ações significam tudo. Estar lá quando é difícil, quando ninguém está olhando, quando não tem plateia para aplaudir, isso significa tudo. Se você está lendo isso, ou ouvindo, ou assistindo esse vídeo, e tem um marido, um namorado, um companheiro, um ficante que te chama de dramática, que te manda calar a boca, que diz que você está exagerando, que te abandona quando você precisa, que desaparece nas horas importantes, que tem amigas do trabalho muito suspeitas, que te faz sentir pequena, insignificante, escuta o que eu vou te dizer com toda a sinceridade. Ele não é companheiro, ele não é parceiro, ele não é amor da sua vida. Ele é peso morto, é âncora te puxando para o fundo, é parasita sugando sua energia. E você merece alguém que fique, alguém que segure sua mão nas 14 horas de dor, alguém que fique nos 365 dias do ano, não só nos dias bonitos, não só quando é conveniente, alguém que fique na vida inteira, nos momentos felizes e nos momentos horríveis, na saúde e na doença de verdade, não só na teoria. Eu encontrei quem ficou. Não foi meu marido, não foi o pai do meu filho. Não foi a pessoa que prometeu ficar até que a morte nos separe. Foi uma enfermeira de 54 anos que eu nunca tinha visto. Uma mulher que não me devia nada, que não tinha nenhuma obrigação além do profissionalismo básico. Ela ficou quando ele foi embora. E isso diz tudo sobre caráter, sobre amor de verdade, sobre o que significa ser humano. Miguel está dormindo agora no bercinho ao lado do sofá onde eu tô sentada. Respira tranquilo, os dedinhos fechados em punhinhos pequeninos, a boquinha fazendo aquele biquinho que derreteria qualquer coração. Ele nunca vai saber, pelo menos não até ser velho o suficiente para entender, o que aconteceu no dia em que nasceu. Não vai saber sobre o abandono, sobre a frase cruel, sobre a amante, sobre nada disso. Mas eu vou contar para ele um dia, quando ele tiver idade para compreender. Vou contar sobre a enfermeira que ficou.
Sobre a mulher incrível que segurou a mão da mãe dele quando o pai dele saiu. Sobre Dona Carmen, que mostrou que família se escolhe, não se nasce com ela. E vou ensinar meu filho a ser o tipo de homem que fica, que segura a mão, que dá força, que trata a mulher com respeito, com dignidade, com amor verdadeiro. Vou ensinar ele a ser o oposto do pai biológico. Vou ensinar ele a ser como Dona Carmen, a pessoa que fica, mesmo quando é difícil, mesmo quando não precisa, simplesmente porque é o certo a fazer. Essa é minha história. A história da enfermeira que ficou e da mulher que aprendeu, do jeito mais doloroso possível, o que é força de verdade. Força não é aguentar calada. Não é aceitar humilhação com a cabeça baixa. Força é reconhecer quando algo está errado e ter coragem de sair. É pegar seu filho no colo e recomeçar do zero. É chorar quando dói e levantar no dia seguinte. E eu sou forte. Levei tempo para perceber, mas eu sou. Gente, se essa história te tocou, compartilha esse vídeo e deixa seu like para me ajudar a continuar trazendo histórias reais de mulheres que encontraram força para recomeçar. Me conta nos comentários. Que horas você está assistindo e de qual cidade você é? Se você passou por algo parecido, se teve uma Dona Carmen na sua vida, conta aqui embaixo. A gente precisa saber que não tá sozinha. E se você está passando por uma situação parecida agora, escuta. Você não merece isso. Você merece alguém que fique. Alguém que te trate com dignidade. Alguém que te ame de verdade. Obrigada por ter ficado até o final. Nos vemos no próximo relato. E lembra sempre, você merece alguém que fique. Não nas palavras, nas ações. Não na frente dos outros, nos momentos difíceis. Não quando é conveniente. Sempre.